Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar carpas numa toalhinha de lavar. E o versículo que eu escolhi está em João, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar colocando uma fita crepe aqui, porque nós vamos pintar toda essa parte que é o fundo da água. Lá em cima já coloquei. E agora eu vou colocar aqui. Agora que eu coloquei, eu vou passar diluente. Você pode passar também o clareador. Eu vou colocar aqui num pincel grande, pincel número 10, com cerda, tá vendo? Ele tá bem cheio de cerdas. E eu vou passar generosamente em toda a área do fundo. Aí, depois que a gente termina de passar, tem que trabalhar assim rapidinho, tá? Não pode demorar muito, não. Porque se o diluente secar, perde o efeito. Agora, eu vou usar um pincel menor, aparado, ó, aparadinho. E vou usar o azul petróleo para fazer essas áreas aqui, ó, perto do peixe. Vai ser assim. Aqui eu vou fazer mesmo um contorno, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, você viu que tem umas linhas, são uns círculos concêntricos. E eu vou deixar um pedacinho do risco aparecendo. Aqui a barbinha do peixe você pode passar por cima, o azul é escuro, vai cobrir, mas depois a gente olha no risco e a gente acha outra vez. Só quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso daqui não pode entortar. Aqui vamos preencher, aqui vamos deixar aparecendo um risquinho. Nem me lembro se aqui tinha um, porque eu não fiz isso lá no desenho, eu só fiz isso aqui no pano. Mas é isso aqui, olha. Deixando o buraquinho. Pro lado de cima, eu vou colocar só um pouquinho. Esse cantinho aqui. Deixando aqui a linha. Se você acabar deixando mais, não tem problema, tá? Aqui preenchidinho. Termina sempre assim, tá? Não deixa reto aqui. Vou passar pro lado de cá. Só um pouquinho. Eu vou continuar aqui. Preenchendo, preenchendo. Esse canto aqui, ó, vou deixar todo escuro. Agora eu já vou resolver aqui esse lado. Eu vou colocar na sequência ali um pouquinho do azul Caribe. Nem lavei o meu pincel. E o azul Caribe, ele vai se juntando com o azul petróleo. Ó, fiz a passagem da cor. Vou terminar aqui de contornar o peixe com o azul Caribe. Deixa uma sujeirinha assim. Vou pôr um pouco do azul Caribe aqui embaixo também.
Assim, ó, mais ou menos na metade do peixe. Vou fazer a junção das duas cores aqui. Você viu que eu tô trabalhando, continuando fazer, que eu continuei fazendo esse movimento, como se estivesse redondo? Esse é o movimento da água. Agora eu vou passar aqui para o outro peixe. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar o escuro, inclusive eu vou juntar aqui o escuro. Eu vou deixar o espaço pequenininho das linhas, para eu não perder o risco. Contorno do peixe. Aqui não precisa chegar até o final, aqui a gente vai pôr um pouquinho do azul caribe. Aqui eu tenho novamente aquele movimento. Faço também. Não vá fazendo todos assim em um lado, porque você pode esquecer. Por exemplo, eu passei a linha aqui, agora em seguida eu já passo do outro lado. Ó, passo uma linha e a outra em seguida em cima, para deixar ali o buraquinho pronto. Aqui eu tenho o outro, passo um, passo o outro. Agora eu vou fechar aqui. Viu que eu fiquei com as linhas? Eu quero todo o contorno do peixe bem escuro, porque isso vai realçar muito quando eu colocar aqui o branco e o laranja. O escuro é bem interessante. Eu vou subir um pouquinho mais com esse escuro aqui, que eu ainda tenho mais uma linha. Aqui em cima já vou finalizar com o Caribe. Olha, eu vou fazendo aqui, ó, a passagem de cor. Sempre que você tiver uma linha, você faz o Caribe acompanhando aquilo, tá? Caribe, aqui tem que fazer também um pouquinho de passagem de cor. Não precisa cruzar as linhas. Você pode trazer uma até aqui, a outra vem aqui, elas não se cruzaram. Se eu continuasse, cruzaria, mas ali não cruzou. Pronto, agora eu vou lavar meu pincel. Eu vou usar o verde bebê. Você pode usar o azul bebê também. E você vai terminar o espaço. Ó, aqui, por exemplo, eu vou colocando aqui, ó, nos intervalos. Ele vai dar uma ligeira... Ah, aqui já seria o branco. Não faz mal, eu ponho o branco por cima depois. E aqui eu vou preencher mesmo. E aqui assim, ó, eu venho acompanhando aquele movimento. Aqui seria esse movimento. Eu vou fazer isso aqui, em todos os espaços que sobraram, agora eu vou fazer isso. Tipo, não deixa assim, ó, esfumado. Aqui você vai entrar pra cima do azul Caribe com o verde bebê, para dar uma continuação, tá vendo? Uma continuação, aquele movimento que a gente tem ali bem acentuado. É um movimento rotatório, então fica assim uma coisa bem forte. Como eu disse, tem que ser mais ou menos paralelo. Terminei aqui com o verde bebê. Agora eu vou pegar um outro pincel, bem aparadinho também, número 2. Eu vou usar o branco, não, primeiro eu vou usar o verde bebê. Pego a tinta só de um ladinho, deixo o outro limpo, ponho esse lado pra cima. Eu vou fazer
essa linha, olha, bem em cima do risco. Vou pegando a tinta e fazendo, pode até fazer mais. Você vai começar e vai puxar para aquele outro lado, depois você pode pôr mais um pedacinho do outro lado. Ó, você só não pode perder a sequência da linha. Aqui que já tá mais seco, ó, dá pra fazer bem direitinho. Esse daqui vai passar aqui, vem pra cá um pouquinho. Às vezes fica assim, ó, um leve relevo na tinta. Evita. Não deixa muito relevo, porque depois esse relevo, a tinta vai secar. Se ela não for absorvida pelo tecido, ela vai ficar ali e vai sair, se raspar. Olha, já coloquei aqui, já terminei os círculos e já coloquei aqui umas pinceladinhas de branco em cima desse azul bebê. Azul bebê é verde bebê. Eu coloquei assim umas pinceladinhas, daí fui limpando o pincel. Não é crespo, não é pedrinha, tá? Não é pedrinha, é reflexo. Pronto, já coloquei aqui, um pouquinho ali. Agora vamos para os peixes. Agora nós vamos fazer aqui, ó, a cauda. E você tá vendo esse pedacinho aqui, que tem um zigue-zague? Eu tô trabalhando com o cinza chumbo e tô preenchendo aqui, ó, com o pincel número 2. Lavo meu pincel e agora eu vou trabalhar com o branco puro. Eu vou pôr o branco aqui. Aqui não tem linha, aqui tem linha. Aqui a gente bate o pincel sempre assim um pouquinho para fora. E vai fazer um esfumado ali para cima daquele cinza. Olha como que vai ficar. E você pode vir com o seu pincel 0, com um pouquinho do cinza, puxando assim alguns risquinhos de fora para dentro. Não precisa levar até em cima, só dá uma puxada mesmo. Onde acabar, pegue pouquinha tinta, tá? E onde acabar a tinta, acabou, não precisa pôr mais. Você viu que aqui ficou mais forte, esse aqui ficou mais fraquinho, porque tinha branco gordo ali, não tem problema, é assim mesmo. Eu vou fazer esses pequenos agora, essas nadadeiras, colocando o cinza ali dentro e puxando para fora. Depois eu vou puxar o branquinho do mesmo jeito que eu fiz ali a cauda. Olha, já terminei. Agora nós vamos fazer as partes brancas dessa carpa. E eu vou colocar o branco aqui, ó. Você tá vendo que eu tenho algumas divisões. Vou começar aqui, ó, na carinha. Aqui eu tenho um espaço. Aí aqui eu tenho outro. Esse espaço aqui é a boca. Tô passando a tinta em cima e vai me cobrir o risco. Agora, aqui do ladinho, e que tem essa parte aqui do olho também, eu vou colocar um pouquinho do branco. Sem lavar o pincel, eu vou fazer um pouquinho do cinza. O cinza vai ficar assim em volta. E esse pedacinho aqui também. Olha, bem pequenininho, mas você tem que ter o branco e tem que ter o cinza. Aí, nessa parte aqui da boca,
Eu vou usar o pincel 0, porque é muito pequenininho, né? Então, eu vou usar um pouquinho do cinza e vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho a boquinha, aqui eu tenho aquele espaço do lado. Eu vou pegar um pouquinho do branco e vou passar aqui por baixo, fazendo um contorninho. Posso até pegar esse contorno de cá, olha. Chegou aqui, daí a boquinha sai assim pra fora. Isso, já vou fazer aquele... Ele tem aqui, ó, do ladinho da boca, ele tem assim um rabinho aqui, ó. Uma coisinha assim, bem legal. Tá, agora eu tenho um espaço aqui. Aqui eu tenho um risco. E aqui eu tenho outro risco. Esse espaço aqui, eu vou construir assim. Primeiro, eu coloco o cinza bem ali naquela linha. Dou uma esfumada para baixo. E agora eu vou colocar o branco aqui no restante. Aqui, eu não vou deixar lisinho. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou terminar com manchinhas. Essa parte aqui também eu vou colocar o branco, preservando aquele risco que tem ali em cima. Aqui é tudo delicadinho, são espaços pequenos e ainda eu procurei fazer manchas maiores para facilitar o trabalho. Porque elas são todas manchadas e cada uma acho que é o DNA diferente. Eu fui numa floricultura que a gente tem aqui em Curitiba, que eu gosto de frequentar. Eles têm um laguinho e tem várias carpas que ficam ali naquele laguinho. É muito lindo e eu gosto de ficar olhando. A gente anda do lado do laguinho, você vai para um lado, as carpas vão todas para aquele lado. Você vai para o outro, elas vão todas atrás de você. E ficam, acho que querendo, sei lá, querendo comida. Elas procuram não sei por que elas seguem a gente. Tentei tirar fotografia, fiz até algumas fotos, mas não deu certo não. Porque elas são muito rápidas, elas se mexem muito. Precisa de um equipamento muito especial para conseguir uma foto boa daquilo. Peguei um pouquinho de tinta de cinza, tirei o excesso, tá? Tenho só um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho de sombra ali, mas não na linha, um pouquinho para dentro da linha. Mais um pouquinho, tiro o excesso. E vou fazer também uma sombra aqui embaixo desse risco aqui. Ó, assim. Bom, aqui eu terminei as partes brancas desta carpa. Eu vou passar para outra. Esta daqui eu vou fazer da mesma forma. Todas estas partes de nadadeiras. Ó, coloquei o cinza. Agora eu vou puxar um pouco desse cinza aqui para dentro. A outra eu fiz a cauda para você ver. Essa eu vou fazer essa partezinha aqui da nadadeira. Aí, você tem que tomar o cuidado de quando for colocar a tinta. Primeiro eu fiz isso aqui, ó, uma pincelada até o final. Aí depois eu vou batendo a tinta para fora e puxando. Mas você não pode fazer reto. Você tem que fazer acompanhando essa curvatura. Olha, tá? Sempre assim. Aí depois você vem com o pincel 0 do mesmo jeito, colocando uma separação ali, ó, para ficar bem crespinho. Eu vou fazer a cauda e as nadadeiras desta daqui. Agora, essa que eu já fiz, as nadadeiras e a cauda, eu vou preencher a cabeça, deixando ali o olho.
Aqui o bico, a boca. Preencho também. Deixo aqui o olhinho, os dois olhinhos. Aí, já vou preencher também aqui, ó, essa área. Aqui. A primeira divisão aqui do lado de cima. Aqui esse espaço do centro também, vou passar por cima, o risco vai aparecer. E aqui, ó, eu venho até aqui o final do corpinho. Na hora de fazer a sombra que você vai precisar daquele risco que tinha lá. Tiro o excesso de tinta. Primeiro, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Um pouquinho e sempre fazendo de batidinho. Um pouquinho de cinza. Agora, aqui, eu tenho aquela boquinha. Mas antes, eu vou fazer aqui, ó, desse lado, saindo do olho, eu venho aqui, ó, nessa direção, também fazendo uma carreira de batidinho. Depois, eu passo toda essa área aqui, ó, tenho 1, 2, no terceiro, aqui eu tenho uma linha, você vai colocar bem em cima dessa linha, assim, um pouquinho de sombra de cinza, cinza chumbo. E depois aqui eu tenho essa parte gordinha aqui, ó, em cima, que fica bem no meio do corpo dela. Eu vou colocar desse lado aqui um pouquinho de cinza e desse lado aqui também. Assim a gente destaca essa área. Pronto. Agora a gente vai... agora eu vou separar ali, ó, a boca dela. Ó, fica aquele biquinho ali só. Eu vou acentuar um pouquinho ali e dar uma esfumada de leve. E agora eu já vou fazer aquele bigode também, saindo do cantinho aqui, ó. Assim, meio curvo. Pro lado de cá. A pontinha tem que ficar mais fininha. O meu azul ainda tá úmido. Depois eu tenho que voltar e arrumar ali, porque ficou azuladinho. Ah, um detalhe, quando você estiver fazendo essas partes brancas, se o teu azul ainda tá úmido, quando você puxar, bater o pincel e puxar, às vezes fica um pouquinho azulado. Não tem problema, tá? Fica até bonito. Agora nós vamos voltar na outra. Agora eu vou usar o amarelo ouro e eu vou preencher aqui, inclusive aquela partezinha. Olha, o amarelo ouro ele é bem transparente, então quando você coloca em cima do risco não tem problema nenhum, porque você vai enxergar o risco. Vou preencher inteiro, menos os olhos. E aqui também, do ladinho. Tá, preenchi de amarelo. Eu já vou pegar, sem limpar o pincel, um pouquinho do vermelho profundo. E olha, bem aqui, eu vou pôr o vermelho profundo em cima do amarelo. É uma mancha. Agora, eu vou pôr aqui, ó. E aqui eu vou terminar fazendo batidinho. Aqui tem que terminar assim numa linha, ó, porque é a sombra do cinza que vem, e quando chega aqui, como mudou de cor, muda também a cor da sombra. Em cima desse amarelo, bem aqui no meio, eu vou fazer uma série de batidinhas, assim, com o branco. Pega o pincel, a tinta no pincel bem na pontinha e vem fazendo, ó. Lembra do milho? É do mesmo jeito. Só que aqui eu vou colocar assim, ó, só no meinho aqui da cabeça. E deixa assim, crespinho. Eu acabei batendo muito e meio que ficou um por cima do outro ali. Agora eu peguei um pouquinho do laranja
E com o laranja eu vou fazer aqui, ó, um contorno, uma linha, e aqui também. Ó, um pouquinho só. Desse lado aqui, você viu que o risco tá aparecendo? Então, você põe também um pouquinho do laranja. Olha aí como é que vai ficar a cabecinha. Essa mancha ali, eu vou colocar só o laranja. Você preenche a mancha e depois aqui você tem que fazer um acabamento, só que não é um redondo. Você vai encostando o teu pincel certo de que tá preenchendo o espaço. Assim, ó. Agora a gente vai continuar fazendo essa parte. E aqui eu já vou colocar o laranja. Até o final. Eu já vou colocar o laranja desse lado aqui também. Eu tenho um risco ali. Se eu preencher bem de leve, eu enxergo. Se não, eu não enxergo. Se você não estiver enxergando, então não preencha inteiro, tá? Vai até a parte do risco. Aqui, ó. Em cima do laranja, eu vou usar um pouquinho do vermelho profundo para continuar essa sombra. Tá vendo que aqui tem um branco e aqui, acho que eu nem coloquei tinta ali. Eu vou fazer uma continuação para essa sombra do cinza com o vermelho profundo, que é a cor que eu tô usando para fazer a sombra no laranja. O pincel tá um pouquinho sujinho, eu vou passar lá na linha de fora. Vou pegar mais um pouquinho, tiro o excesso de tinta no pratinho e vou continuar essa linha aqui, ó, que no branco foi o cinza, no laranja eu tô usando o vermelho profundo. Até o final. Aqui eu vou passar o branco. Eu já tá passando até com pincel zero, acho que vou ter que fazer uma sombra pro lado de lá também. Porque o branco não vai aparecer muito bem, não. Ele vai ficar só com uma sombra desse lado, não vai parecer coisa alta. Então, o meu branco ainda tá úmido. Eu tô colocando um pouquinho de sombra de cinza do lado de trás. Isso aqui é uma protuberância, uma coisinha alta. E eu já vou chegar esse laranja aqui um pouquinho mais perto. Deixar mesmo só um filetinho ali. E acho que eu vou fazer com pincel zero. Vai dar mais certo. Aqui, ó. Olha como o branco tá, como saltou. É isso que eu quero. Minha mão tá cobrindo, né? Mas é só continuar com o zero ali. Ele vai quase até o final. Nessas áreas aqui eu não vou fazer textura, não. Muito pequenininho. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, com o vermelho profundo. A continuação do cinza. Eu vou fazer uma linha aqui também. E vou deixar aqui, ó, a pontinha com laranja um pouquinho mais acentuada. Com o zero, eu vou arrumar aqui onde o laranja encontrou o branco e ficou mais claro. Então, eu vou deixar o contraste bem maior. Aqui também. Agora, eu vou usar o preto e o branco para fazer o olho. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tô enchendo de branco. Mas não deixa gordo de tinta, tá? Você tem que pôr o branco só mesmo para preencher o tecido ali, ó. Fiz um molho bem regalado aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto e eu vou colocar aqui, ó, na parte de baixo. E aqui, nessa parte aqui, ó, da frente. Embaixo, na frente. Vou fazer um contorninho aqui por fora, só uma metade, e aqui de fora para dentro também.
Eu vou dar uma pincelada de branco aqui agora, porque aqui eu tenho um cinza. É um contorno de branco aqui, ó. Desse lado aqui, eu vou fazer esse contorno de branco inteiro. Olha lá, bem fininho. Deu uma falhadinha ali, mas nem tem problema. E aqui também. Aqui não fica esse branco inteiro, o preto rasga ali, ó. E esse daqui também, o preto rasga aqui, ó. Com o cinza, eu vou fazer o contorno aqui, pra deixar certinho. Já botei o meu dedo aqui. Tá vendo? Eu sujei ali de azul, mas depois eu ponho um branquinho em cima. Contorno aqui, só pra acertar. Um pouquinho de branco aqui, só pra fazer a passagem do branco pro amarelo com sombra de laranja. Mas eu quero o branquinho em destaque. E esse branco aqui, ó, eu acho que eu vou continuar com ele até encontrar essa linha de cá. Assim. Aqui também vou passar um contorno de branco, porque a parte do corpo tá por cima daquela nadadeira. Arrumando ali detalhezinho. Acho que eu vou fazer uma texturinha aqui também, porque ficou um espaço muito branco. E como eu tô inventando uma coisa aqui, ó, vou fazer uma texturinha com cinza. Nesse lado de cá, do lado de lá a gente já fez, né? Aqui, ó. Texturinha que eu digo uma sujeirinha, assim, só pra dar uma base pra gente colocar um pontilhadinho com branco. Olha o destaque que deu, uma coisinha só. Aí você coloca em cima do cinza. Agora eu já coloquei aqui, gostei. Vou colocar o lado de cá também. Batidinho. Aqui eu coloquei, mas chegou até a sumir um pouco, né? Ah, vou aumentar. Vou aumentar e vou colocar o branco, que eu gostei daquela escaminha ali. Aqui eu tô construindo e descobrindo. Ó, uma camadinha, duas camadinhas. Isso, gostei. Agora nós vamos construir a outra. Eu vou preencher de amarelo toda essa área do corpo dela. Pronto, passei o amarelo, agora eu vou trabalhar com o laranja. Um pouquinho só de tinta e eu vou passar o laranja bem no contorno. Vou passar ele aqui também. Vou dar uma esfumadinha. Essa área aqui também, vou passar todo o contorno. Depois o lado de... depois o restinho aqui. Você viu que aqui, ó, eu tenho aquele risco. Então, eu vou passar um pouquinho do laranja do lado de cima. Continuo aqui nesse pedacinho, continuo aqui nesse pedaço. Agora, eu vou pegar o vermelho profundo e vou colocar aqui nas manchas. Também fazendo batidinho. Você vai preenchendo, só que você preenche e aqui nas beiradinhas você deixa assim, ó, não esfumado, preenchido, mas não retinho, não liso. Aqui, ó, eu vou colocar o vermelho também, que tem uma linha, né? Coloquei por baixo, mas esfumei só, não cheguei até nessa parte aqui. Aqui também, ó, tô colocando o vermelho, tô dando uma esfumada só. Não preenchi todo o laranja. Essa parte aqui também eu tenho que fazer
uma sombra aqui, ó. Laranja, que eu já tinha feito, puxei. Agora eu vou passar um fio em cima dessa linha com o branco. Aqui ele vem sumindo. Antes de chegar na cauda, ele some totalmente. Aqui, ó, sumiu. Ficou meio gordinho ali, eu só tô ajeitando. Aqui vou voltar com o branco, bem certinho. Aqui também, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer uma textura aqui nessa parte amarela. Ó, só umas batidinhas com o branco pra cima, embaixo não tem tinta. Aí, eu vou apertando o pincel de leve. Permaneça em cima do amarelo, tá? Não precisa passar em cima do laranja ali. Aqui, de levezinho, porque é um espaço bem pequeno. E eu vou fazer um pouquinho de textura aqui também, ó. Em cima do amarelo. Lavo o pincel. Agora eu pego o laranja, do mesmo jeito. E vou fazer uma textura em cima desse vermelho. Também, assim, pelo meio só, tá? Não chega na bordinha, não chega na beiradinha, não. Aí. Agora, pra fazer o olho dessa daqui, eu vou fazer assim, ó, diferente. Eu vou preencher de preto. E aqui, só vem uma linha de branco. Fechando ali com a linha do corpo. Depois aqui, ó, dentro vai uma coisa assim. Aí. Agora eu vou usar o laranja e vou fazer algumas pintas. Assim, ó. Pontinhos. Vou fazer aqui também. Vou fazer aqui também, inclusive aqui que eu sujei de amarelo. Essas pintas aqui são aleatórias, tá? Agora eu vou fazer nesse outro aqui. Agora eu já vou pegar, eu vou deixar maiorzinho aqui também. Vou pegar o preto, do mesmo jeito. Vou colocar junto com esses laranjas aqui uns pinguinhos. Uns aqui. Um pouquinho aqui. Aqui, ó, bem nessa área escurinha. Nesse também. Vou pôr aqui uma manchinha de preto, uns pinguinhos, né? Manchinhas, pinguinhos. Lavo meu pincel e agora eu vou finalizar com o branco. Eu vou usar o pincel zero e vou puxar algumas linhazinhas assim, porque agora já tá, o trabalho já tá bem seco, olha que dá diferença. Eu vou acompanhar simplesmente aqueles traços que a gente já tem. Eu só vou clarear um pouquinho. Olha, tá vendo? Eu só vou colocando o branco, puxando. Aqui na cauda também. Você coloca o pincel com a tinta ali onde é bem branquinho. Aí você puxa. À medida que vai acabando a tinta do pincel, você não precisa renovar. Olha o lado que eu coloquei e o que eu não coloquei. Viu como dá a diferença? Um pouquinho mais branco. Eu vou fazer isso no outro também.
Já coloquei o branco naquele lá. Agora a gente vai fazer um detalhe. Você tá vendo todas essas linhas em forma de círculo? A gente vai clarear algumas delas com o branco e com o pincel zero. Olha só o que eu tô fazendo. Não é preciso encher a linha. Você coloca um pouquinho, se der uma falhadinha, tudo bem. Ó, não precisa ficar colocando aquela linha contínua. E não precisa preencher tudo. Aqui eu vou colocar assim um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ó, é um brilho. E tem que ficar bem delicado. Pegue seu melhor pincel zero. Isso faz ficar assim bem interessante o trabalho. Acho que aqui já deu. Agora eu vou fazer desse lado aqui. A mesma coisa. Você viu que eu não tô passando inteiro. Eu tô colocando alguns pontos. Aqui um pouco, que tá bem claro. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Pouquinho ali. Um pouquinho aqui. Cuidado para não entortar. Acho que chega. Ótimo, muito bem enfeitado. O trabalho tá concluído. Eu gostei bastante, espero que você também tenha gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado.